Numbers, vamos falar um pouquinho de numbers. Numbers é o grande desafio, não é mesmo? Mas numbers não é assim um bicho de 7 cabeças como você pensa. Olha só, nós temos os cardinal numbers, né? Eu não vou estar enfatizando aqui os cardinal numbers, só vou falar duas coisas a respeito deles. Quando a gente fala, né, do 13 ao 19, é a época dos teens, né? Dos adolescentes. Então, a gente enfatiza essa parte. Então, eu falo 13, 14, 15. Enquanto que, quando eu vou falar a parte das dezenas, do 30 ao 90, eu enfatizo o começo, né? Quer dizer, também no 20, né? Eu enfatizo o começo. Então, isso é importante a gente destacar, porque isso faz diferença, né, gente? Imagina uma pessoa vai falar um preço para você, você acha que é 15, você compra e depois você vai ver que é 50. Então, isso são coisas que impedem a comunicação. Então, lembrando que, então, para esses aqui é o teen, né, que é o ênfase. Para as dezenas, o ênfase é no começo. Então, isso é bem importante. Aí aqui eu tenho uma prática. Vamos pensar um pouquinho nos numbers? Olha só, os numbers, para ele ficar mais fácil, a gente tem que pensar o quê? A gente tem que saber bem de 1 a 9, tem que saber bem os tens. Você sabia que existe a palavra tens? Coloca aí para mim no chat, nos comentários, se você sabia que existe a palavra tens. Tens são dezenas. Dezenas, eu digo tens, ok? E olha lá. Então, eu preciso saber de 1 a 9, preciso saber as dezenas. E aí eu vou fazendo combinações, né? Muitas vezes as professoras mandavam a gente fazer lista dos números e tudo mais, enquanto que se elas tivessem falado isso, a gente ia economizar muito mais energia do cérebro. Não é verdade? Porque quanto tempo nós perdemos decorando 21, 22, 23, 24, enquanto que se a gente soubesse de 1 a 9 e que é uma combinação com as dezenas, nossa, isso ia ser muito mais fácil, não é mesmo? Então veja, esse é o pensamento que eu tenho que ter para eu falar os outros números. Então veja, se 100 é 100, 145 é uma combinação. Então fica 145. 399. 300 então é 300. Não tem S, né? 399. Aí agora, ai Bel, tá aumentando aí, né? 1000. Então 1000 é 1000. 1000. Então 1000, aí eu vou combinar a mesma coisa, tudo combinação. Então eu penso 1288. O 80, ele vira 80. Lembra daquela coisa do som que eu falei para vocês? Do som de R, né? Do flap, do 80, né? 3,999. Okay? Very good. Let's see it written. Go. Have a look at that. Então, os numbers é prática. Todo dia você precisa estudar um pouquinho do number. Eu tenho também no canal um vídeo sobre numbers. Então lá eu esclareço mais coisas até, pratico muito mais do que aqui. Aqui eu estou só dando uma pincelada que é para dar um refresh your memory, right? Very good. Yeah! Inglês na Real 3.0. Aqui a gente está aprendendo inglês na real. Então vamos ver o que é o inglês na real aqui? Next, please. Olha só, eu trouxe aqui para vocês alguns itens que eu achei mais importantes com relação à live que eu já fiz sobre numbers, que é o zero. Quando que eu uso zero? Eu uso para temperaturas, eu uso para os adjectives. Você sabia que o zero é um adjective? Olha só, eu tenho zero de interesse em fazer isso. I have zero interest in doing that. Repeat, I have zero interest in doing that. She has zero idea. She has no idea. She has zero idea. Então, o zero, ele pode ser um adjetivo. E o zero eu uso para counting. 0, 1, 2, 3. Ou então,
ao contrário, né? Quando vai lançar um rocket, né? As pessoas falam 3, 2, 1, 0, go. Yeah? Então, essas são as situações que eu uso zero. Veja agora no próximo slide como que nós tratamos o zero, né, em outras situações. Eu achei legal colocar aqui porque esse é o inglês da vida real. Então, quando que eu uso o zero, quando que eu uso o ou? House number. Então, você vai falar um endereço. I live at 207 Oak Street. I live at 207 Oak Street. Aliás, uma dúvida muito comum é, Bel, eu traduzo endereços? Não. Endereços você não traduz. Esse já é um endereço americano. E o endereço americano é o número, o nome da rua e depois se é rua, avenida, alameda, enfim. O seu endereço você deixa no português, ok? Inclusive rua. Rua dos Açores, número 100, ok? Então você coloca, inclusive, na ordem. Agora, é lógico, se você tá lá, você vai falar, talvez tenha que soletrar, né? Por exemplo, Açores é uma rua que tem cedilha. Eles não têm cedilha, né? Então, você talvez tenha que colocar só o C. Se eles estão copiando, aí é mais fácil. Agora, falando, você falaria um C. O número, você falaria 100, ok? Mas naquela ordem. Hotel room. Então, também se usa nos quartos de hotel. I am in room 107. Telephone numbers. Também uso o. Flight numbers. O. Bus numbers, the time. Quando eu vou falar as horas como um relógio digital, eu falo 2:05. De 2:01 a 2:09, né? Do 01 ao 09, sempre eu falo ou quando eu me refiro ao relógio digital, ok? Dates, vamos dar uma olhadinha nas dates? Eu coloquei as dates também porque elas aqui são fundamentais para o inglês da vida real, porque eu preciso falar de datas. Então, nas dates, eu preciso dos ordinal numbers. Do you remember the ordinal numbers? Vou deixar ao seu critério relembrar isso daí, porque isso não faz parte aqui do inglês na real. Aqui eu tô só passando para você entender o próximo. Olha só as dates. Quando eu vou falar uma data, você já viu quando você vai preencher algum formulário e ela tá fora da ordem, né? Porque talvez você fale assim, nossa, primeiro mês, que estranho, né? Aí fica assim, um número meio estranho, né? 20, sei lá, fica um número estranho, de repente, né? Aí você fala, nossa, mas que estranho, fica dia 11, aí você olha a data, acha que tá falando 11, 26, mês 26, mas não tem mês 26. Não, é porque a data é ao contrário, né? Então, primeiro o mês, depois o dia e depois o ano. Aliás, como que eu leio? Você vai ver agora como eu leio os anos, né? Olha só, 1500, né? Brazil was discovered in 1500, yeah? 1500, porque são 1500. Ah, esses americanos só inventando. Então, 1500, não podia falar 1500, Bel? Podia, né? Mas eles falam 1500. Então, 1500, ok? Repeat, 1500. O ano que eu nasci. Ih, já contei minha idade. 1973. Lembra que eu falei da combinação de números? Para facilitar, eles dividem em 2. Então, 1973. 1999, divido em 2. 1999. Aí, inventaram em 2000 que eu ia falar como um número normal. Então, eu ia falar 2000. Porque também como que eu ia dividir em 2, né? E assim ficou até 2019. 2019. Agora, voltou de novo dividir em 2. Então, em que ano nós estamos? 2020, ok? 2020, ok? Essas coisas do inglês são particularidades, são coisas da vida, né? Agora, eu quero que você pegue e você escreva a sua data, o seu mês. Olha lá. I was born in July, so the preposition is in. I was born
on July 11th. I was born on July 11th, 1974. My birthday is in February. Ok? Quero que você escreva o seu aí. Tempo para você escrever o seu. Very good. Okay? Very good. Next. Okay, so now we are having a break, a 10-minute break, okay? So, take some time to go to the toilet, drink some water. In 10 minutes, I'll be right back, ok? Em 10 minutos eu volto. Combinado? See you!